Shalom, povo escolhido de Deus. A graça daquele dia é o dia que o Pai reservou mais um pouco dos seus conhecimentos para passar para os seus filhos. Fiquem conectados até o final e veja quão maravilhoso é o nosso Paizinho querido e nos entregar as mais altas revelações vinda do seu trono para nós usarmos aqui na terra. E eu te convido a compartilhar a mensagem do Senhor. Eu te convido a olhar, a parar, a pensar, a meditar o que Ele está nos revelando. Quando a palavra do Senhor diz lá em Joel, capítulo 2, o versículo 5, diz que com um barulho semelhante ao de carros saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante, é aquele que consome o restolho, como um exército poderoso. E eu te pergunto, já começo fazendo uma pergunta. Você sabe qual é o plano de Deus para equipar o seu povo e viver nesse mundo que nós estamos vivendo hoje? O Senhor quer me equipar, quer te equipar, quer equipar todo o seu povo, quer formar verdadeiros, vamos dizer assim, povos revestidos com o poder de Deus, assim como os nossos antepassados escolhidos, eles tinham a proteção total de Deus. Eles peregrinavam, eles andavam e tinham a proteção de Deus em todo o tempo, até mesmo quando estavam ali no deserto, que nem tinha água nem comida, não tinha abrigo, mas o Senhor providenciou tudo isso. Não tem algo semelhante com hoje, com o que nós estamos vivendo, passando? Precisamos da proteção de Deus, você concorda? Precisamos do seu cuidado, precisamos do seu suprimento. E Ele quer equipar a mim e a você, assim como equipou, protegeu os nossos antepassados. E para que nós vamos? Nos deu a vitória. E Ele está nos convocando. Ele está fazendo uma última convocação. Nós podemos até dizer assim, a convocação da última geração, para que nós sejamos fortes, para que nós sejamos conhecidos, para que nós sejamos reconhecidos que somos povo de um Deus Todo-Poderoso, que continua agindo hoje. Agiu ontem, age hoje e continuará agindo. Para que nós possamos ter a perseverança, as vitórias nessa caminhada. E quando necessário for a liberação do seu sobrenatural sobre as nossas vidas, isso acontecerá. Deus quer que eu e você sejamos poderosos no seu poder, poderosos na sua palavra, assim como Cristo foi ao passar aqui no seu ministério dos 3 anos e meio. E Jesus foi equipado em todos os momentos da sua vida. Jesus, ele recebeu, apesar de ele ser Deus, mas ele se fez homem. E ao se fazer homem, foi necessário vir um revestimento dos céus para torná-lo poderoso e viver Deus e com enfrentou adversidades. Ele enfrentou tudo aquilo que eu e você nós enfrentamos. E Deus entrega para mim e para você o revestimento do poder dele. Ele nos concede aos cristãos, eu vou falar assim, de armas espirituais. Ele nos entrega a sua espada, a palavra, que tanto ela serve para nos defender como para atacar.
para que nós possamos enfrentar todas as fortalezas que o inimigo tem levantado, todas as obras que as potestades têm levantado, que os príncipes malignos têm levantado. O Senhor nos dá, por meio das suas instruções, como sobreviver, como passar, como ser vitoriosos em todos os momentos. E essas mesmas armas poderosas, elas são poderosas em Deus, porque é Jesus que usou e nos entregou para que nós possamos usar, enfrentar e ser vitoriosos em Cristo, porque Ele já venceu. Ele venceu o mundo inteiro por pessoas enfermas, doentes. Quando nós declaramos o poder de Deus sobre a vida delas, quando nós declaramos em situações adversas, e nós pedimos, nós clamamos, nós fazemos petições ao nosso Deus, Ele está o tempo todo olhando, vendo, atendendo e nos livrando quando nós cumprimos os princípios e as suas instruções que Ele tem passado. Pois a todo momento nós somos atacados, a todo momento o inimigo quer, vamos dizer assim, está ao derredor, quer nos tragar. Umas pessoas têm mais ataques, outras não. Mas o mais importante é saber que quem está conosco já venceu todo o inimigo. Então não precisamos mais vencê-los, porque o inimigo ele já está vencido. Mesmo que venham os dardos inflamados, mesmo que venham as setas, mesmo que venham os ataques, as obras, nós não seremos derrotados, porque nós somos vencedores em Cristo Jesus. Embora vivamos como homens, lutamos como os padrões humanos dizem, se luta assim. Porque quando a gente vê lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4, que as armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Nós não lutamos pelo mundo natural. Percebemos que nós somos governados vamos dizer aqui na Terra, pelos 5 sentidos, o corpo. Mas existe a alma, que é a mente, que ela manda as instruções para o corpo. E nós temos um espírito. O nosso espírito recebe a força, o poder, as instruções de Deus, que joga para a nossa mente e joga para o nosso corpo. Aí sim, nós somos governados pelo reino espiritual e não pelo mundo natural. E do espiritual nós temos que ativar os 5 sentidos espirituais. E poucos têm utilizado, ou poucos se conhecem biblicamente, de como ativar os 5 sentidos espirituais para ser guiado pelo Espírito Santo. E eu te pergunto, você já conhece, você já é guiado pelo Espírito Santo, você já é amigo íntimo, você já recebe as instruções de Deus claramente, você já distingue a voz de Deus, de Jesus e do Espírito Santo? Ou você só tem escutado todas as vozes misturadas, vozes do homem, do mundo e das regiões celestiais, que inclui também os espíritos malignos? A nossa batalha é no reino espiritual. Então nós temos que dominar esses 5 sentidos espirituais e não no corpo físico, como muitos querem no braço. Aí ficam lutando de pessoas contra pessoas, até mesmo em casa, até mesmo no trabalho, até mesmo no seu viver, fica querendo entrar em conflito para vencer aqui como homem. E Deus nos criou e nos deu propósitos, missões, nos deu todas as instruções de como viver aqui e agora. E essas instruções, elas são preciosas. Estão todas contidas na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. E quando se fala que não se conhece, e quando se fala
que não tem o conhecimento, o próprio Senhor disse: por vocês não conhecerem, vocês perecem e vocês sofrem. Então eu te convido a você conhecer mais, ilimitado. Nos dar a sabedoria, o entendimento e a revelação vindo do Espírito. E tudo isso vai ser muito precioso, porque na caminhada nós vamos precisar de todas essas instruções para colocarmos em prática aqui e agora, em todas as áreas da nossa vida. Pois é através desse conhecimento, dessa revelação, desse entendimento, é que nós vamos ser capazes de enfrentar situações, adversidades, lutas, batalhas, guerras, e que nós vamos conquistar as vitórias. O que você tem enfrentado hoje? O que você está passando? Todos nós passamos lutas, todos nós enfrentamos, às vezes estamos no meio de uma guerra, vou dizer no nosso linguajar, todos nós passamos os aperreios, os perrengues. Aí você diz: não, eu não passo nada disso. Então eu digo: você não vive aqui na Terra, né? Porque nas diversas áreas da nossa vida, na área espiritual, na área física, na área emocional, na área financeira e social. Isso engloba todas as áreas. Melhorar em alguma delas. Se você não está 100% em todas elas, se você está, que permaneça e ajude outros a ficar como você está. E se você precisa melhorar, vamos ver o que a palavra nos ensina a cada encontro, a cada ministração, a cada palavra que o Senhor coloca para você. Não importa a que religião você pertença, não importa a que igreja você pertence, o mais importante é você pertencer à família de Deus, você ser chamado de filho e filha de Deus. E eu te pergunto: você já tomou essa decisão de participar da família de Deus, fazer parte desta família, de ser chamado de filho de Deus? Você já tem a certidão de nascimento espiritual? Como? Sim, eu te pergunto: você já tem a certidão espiritual? Porque depende de você. É apenas um ato que você faz e assina. Aí você recebe essa certidão. Aí você começa a pertencer à família de Deus. Mas como assim? Me explica mais. É simples. Independente do que for, ela nasce no mundo como criaturas de Deus. Mas existe alguma coisa que você tem que fazer para você se tornar filho de Deus. E a gente já tem falado, já tem ministrado, já tem dito, que quando você confessa com a sua boca, independente de religião, que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, e que você convida Ele para guiar os seus passos agora, que Ele administre a tua vida, que Ele tome de conta da sua vida, que Ele lhe dê as instruções, que Ele te conduza, que Ele te oriente, e que você pede para escrever o seu nome no livro da vida, e que você pede para que o Espírito Santo venha fazer morada eterna dentro de você, para que quando você pede, para que o poder de Deus venha sobre a tua vida, que ative os dons, que ative a unção, aí sim você se torna filho de Deus. Você sai do reino das trevas e passa agora a viver no reino da luz. Isso você tem que confessar com a sua boca. Você fazendo isso, você assinou e recebeu a sua certidão de nascimento da família celestial. E o primeiro passo, a primeira chave, o primeiro código secreto, código revelado, é você fazer essa confissão e receber a certidão de nascimento que pertence. Quando você confessa e declara com a sua boca, assinando essa certidão de nascimento, aí você sim, agora pertence à família celestial. E Deus agora vai te dar a proteção de filho.
Mas Ele também vai te dar instruções, vai te dar obrigações de como você ser filho. Direitos e obrigações. E você vai conhecer nessa caminhada, nessa jornada. Talvez você não conheça tudo de imediato. Porque quando você começa, você é um bebê recém-nascido, como a gente vem falando, né? Aí você vai começando a se alimentar da palavra, que a palavra ela é chamada de leitinho. E você não é para ficar a vida inteira bebê, você tem que crescer. Então você tem que desejar viver o melhor de Deus, desejar o que Ele preparou. E a cada momento é como se você fosse subindo degraus, níveis. Aí você vai desejar mais desse reino da luz. Só que você não pode se alimentar só de leitinho, você tem que se aprofundar. Aí você tem que cavar as escrituras, porque aí vem alimento mais sólido, revelado, palavra falada. E aí você vai conhecer o Deus dos antepassados como um Deus chamado Pai. Os antepassados, um Deus amigo, um juiz. Hoje nós temos o privilégio de chamá-los de Paizinho, Abba Pai. E você vai receber esses benefícios, você vai receber, eu digo, benefícios inigualáveis. Você vai ganhar. Se a gente fosse hoje dizer, eu ganharia esse bônus. Mas que bônus é esse? Você ganha um professor para estar contigo até o restante da tua vida aqui na Terra. Como assim? É o Espírito Santo. Ele é o nosso professor. Ele é o nosso ajudador. Ele é o nosso protetor, conselheiro, o Espírito Santo. E muitos não têm perguntado nada ao professor. Muitos não têm pedido ajuda ao ajudador. E muitos não têm pedido proteção ao protetor. E muitos não têm nem conversado com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é nosso melhor amigo. Como nós temos um melhor amigo e não conversamos com ele? Como nós chamamos de conselheiro? Como a palavra diz, eu vos dou um conselheiro, um igual a mim. É o próprio Jesus que está aqui na terra, que os olhos não veem, porque é Espírito, então é o Espírito Santo. Ah, então eu vivo com Jesus aqui? Sim, você vive. Na hora que você declarou e pediu para Ele vir fazer morada, Ele está dentro de você. Te convido a abrir 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Sim, na hora que você assinou, recebeu a certidão, agora você está com a certidão de uma nova criação. Uma nova criatura. É filho. As coisas antigas, todas passaram. E eis que surgiram as coisas novas. Vamos voltar em 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-los obedientes a Cristo. E estaremos prontos para punir a obediência, uma vez estando. Gente, quão maravilhoso é a gente saber que Deus pensou em tudo.
Ele fala que apesar de nós vivermos como homens, nós não podemos lutar e não devemos lutar como os padrões do homem. Ele nos garantiu essas armas espirituais, que são poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, para destruir o que o inimigo prepara. Então tudo aquilo que não está vindo, tudo aquilo que vem do inimigo, Deus nos deu autoridade e poder, porque vem dele para nós combatermos e destruir esses argumentos. E a maioria das vezes vai ser pela boca. Eu e você que nós vamos ter que abrir a boca para destruir esses argumentos que se levantam. Se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Então você viu a importância de confessar e declarar Jesus, porque agora você pertence à família de Deus e você vai ter esses benefícios de proteção. Se levanta, mas você também tem uma autoridade. Armas que recebeu, poder que recebeu de Deus para você enfrentar. Eu te convido a gente a abrir aquela narrativa que todos conhecem. Está lá em Lucas, capítulo 4. Para você compreender que o próprio Jesus, ele passou lutas, dificuldades, passou esses enfrentamentos. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo, não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. E o diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Olha que desafio. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. E o diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo o levou a Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a seu respeito para guardarem. E com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece. Respondeu: dito está, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Tendo terminado todas as tentações, o diabo deixou até uma outra ocasião oportuna. Deixa eu te dizer algo. Você viu quanta astúcia? O próprio diabo, querendo convencer, querendo mostrar, querendo dizer que tudo era dele, querendo, com argumentos na própria palavra, distorcendo a palavra para além. Se Jesus não tivesse o conhecimento, se ele não fosse a própria palavra, ele escorregar e cair. É por isso a importância de que eu e você devemos conhecer a palavra, para em qualquer alteração, qualquer vírgula a mais a menos, qualquer indagação que não seja correta, nós possamos reconhecer e dizer e declarar, assim como Jesus venceu. Jesus venceu pela palavra. Não foi usando força natural, não foi usando nenhum outro artifício, mas usou as armas espirituais que Deus concedeu. E foi a palavra. O poder da palavra, que a gente chama a espada. E aqui Jesus utilizou a espada. E para isso ele usou, que eu já vou te dar o segundo passo, a segunda chave, o segundo segredo. Jesus estava preparado. Ele estava pronto para enfrentar o as mais importantes estratégias que o inimigo estava usando ali. Jesus estava preparado e liberou a palavra.
E essa chave, esse segredo de você estar preparado, em algum momento, vai ser utilizado. E vai ser a chave da vitória para a tua vida, para aquela situação. Esteja preparado. Se não está ainda, existe tempo de você buscar. E o tempo é hoje, é aqui e agora. Não espere acontecer para você agir. Não espere acontecer para você buscar, aprender. Não. Se prepare. Esteja preparado para que, se acontecer situações, você tenha a palavra para declarar. Pois ali, Jesus naquele meio do deserto, 40 dias, sem comer, sem beber. Imagina que experiência é essa no deserto. Ei filho, algum deserto aí na tua vida, nessas áreas que nós citamos no início? Ou está as 1000 maravilhas? E antes de você começar a enfrentar, prepare-se. Prepare-se na palavra. Jesus teve várias experiências ali naquele momento. 40 dias orando, jejuando. Ele foi conduzido àquele deserto. Ele foi conduzido pelo próprio Espírito Santo. E às vezes tem situações que eu e você, nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo. Talvez algum deserto, algum caminho. É período de preparação. Muitos estão talvez passando aí desertos, mas não estão enxergando como um período de preparação. Não estão enxergando que talvez tenha sido levado pelo próprio Espírito Santo, assim como Jesus foi. Nós só no deserto. Nós focamos só no deserto. Nós focamos só nas tentações. Nós focamos só no que nos é proposto. E essa preparação, ela é tanto natural como ela é espiritual, ela vai mais além. É o momento que nós vamos ter um contato direto com Deus. É o momento que nós vamos estar dependentes de Deus. Que nada e nem ninguém possa tirar e de nos distrair a atenção de Deus. O foco em Deus. Pois ali naquele momento Jesus, ele não tirou o foco do seu Pai. E eu e você, nós não podemos tirar o foco em Deus. E assim ele pôde ouvir a voz de Deus, ele pôde ouvir o ensino de Deus, ele pôde ouvir o que Deus fazia naquele momento, para fazer o mesmo. Pois em alguma parte ele vai falar: eu faço o que meu Pai faz. Eu vejo e realizo. E para você ver o Pai fazendo e você realizar as mesmas coisas, é preciso você ter uma intimidade maior, que a gente chama do lugar secreto. Aprenda a desenvolver no seu lugar secreto esse momento íntimo com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Pois está chegando um tempo de nós nos aprofundarmos, para que nós, com os olhos em Cristo Jesus, com foco no nosso Deus maravilhoso, todo-poderoso, podermos enfrentar qualquer deserto, qualquer obra que se levante, nós possamos identificar e declarar a palavra. É momento de nós buscarmos direcionamento de Deus, buscarmos sua proteção, pedirmos mais instruções. Pai, eu tenho a certidão aqui que eu pertenço à tua família. Me capacita mais, me revela mais. É tempo de nós estarmos nesse tempo de fortalecimento. E quem pode nos dar? Aquele ajudador que eu falei, o Espírito Santo. É tempo de nós nos fortalecermos com o Espírito Santo, com o nosso professor, com o nosso ajudador,
com o nosso protetor. Desde o início da preparação, antes de você dar o seu primeiro passo, antes de você ir a alguma Galileia da vida, chame o Espírito Santo para ir com você, vai ser muito melhor. Pois logo que ele foi batizado, ele voltou. Aquele deserto, ele foi tentado. E logo depois ele recebeu todo o revestimento, preparação, tentação, e prosseguiu em sua jornada. E aquele deserto ali foi um início, foi uma preparação. E talvez esse deserto na tua vida seja uma preparação. Deixa eu dar uma terceira chave, um terceiro código revelado, um terceiro segredo. Você deve passar o deserto conhecendo o propósito de Deus para você. Porque talvez você esteja ainda em meio ao deserto, esteja entrando ou esteja já quase saindo, mas não conheceu o propósito de Deus. Quando nós temos essas adversidades, vamos dizer, esses desertos, Deus, por meio do seu Espírito Santo, vai nos trazer, vai nos ungir como uma unção diferenciada para cada situação das nossas vidas. Para que nós possamos cumprir, para que nós possamos avançar, enfrentar, para que nós possamos pregar o seu Evangelho, mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio às situações. Porque tem gente que dá desculpas e diz, não, eu só vou avançar, eu só vou levar, pregar a palavra, o amor de Deus, quando eu estiver bem. E o Senhor não quer isso. O Senhor quer que você pregue da forma que você está, buscando o início, a preparação, sendo revestido desse poder, para você ir crescendo, recebendo mais autoridade, mais ensino, mais revelação. Talvez orando por pessoas, talvez expulsando demônios, talvez derramando desse amor de Deus sobre milhares que tanto precisam. Mas é preciso você estar cheio dele, cheio do poder do Espírito Santo, cheio da unção, cheio da virtude, cheio da autoridade, o tempo todo. E isso depende muito de você buscar. Tem alguns fatores. Deixa eu te dar esse quarto segredo, a quarta chave, o quarto código revelado. O Senhor ali falou na sua palavra que era preciso que eu e você nós estivéssemos preparados para enfrentar e destruir as obras do inimigo. Enfrentar, estar preparado para enfrentar e destruir as obras do inimigo. Resumindo, temos que estar prontos, vamos dizer, para uma batalha. Dê uma olhada no que é que o mundo está hoje. Povo necessitado, povo atormentado, outra batalha. Cheio de sofrimento, cheio de dor, cheio de tristeza, cheio de doenças. E se a gente for enumerar, a gente não para de enumerar tantas coisas que o mundo está cheio e não vem de Deus. E não é de Deus. E que eu e você, nós temos que nos posicionarmos como filhos, com essa autoridade, para enfrentar e destruir essas obras. Não de qualquer jeito, não de qualquer maneira, é preciso uma preparação. Por isso que eu falei primeira chave, segundo segredo. Quando a gente olha lá em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz que ele veio destruir as obras do maligno. E eu e você somos seus discípulos. Nós somos o quê? Discípulos de Jesus. E nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, 20.
Se somos seus discípulos e somos seus embaixadores, é preciso que a gente represente Cristo. É preciso que a gente represente um embaixador, o reino de Deus aqui na terra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem buscado conhecer mais de Jesus? Você tem buscado imitá-lo? Você conhece como funciona o reino de Deus? Porque se você faz parte da família, é preciso que você conheça. É preciso que você busque. Então, se você respondeu não, é necessário que você busque mais conhecimento. Ah, mas sim, não. Porque às vezes as pessoas querem representar o reino de Deus, mas não sabem como é a constituição do reino de Deus. Vamos dizer assim, todas as leis. É necessário conhecer todas? Não, é necessário você ir conhecendo. Porque em cada jornada, em cada caminhada, você vai se aprofundando para prosseguir. Aí sim você pode estar preparado, porque você conhece. Preparação é conhecimento. Então você conhece, está preparado. Aí você enfrenta e você destrói. Então tem essas fases, né? Preparação, que é o conhecimento, estudo, buscar cada uma dessas fases. Como eu sou embaixador, como eu represento o reino de Deus, como funciona, como... Quando você tem esse conhecimento, você está preparado. Aí você vai enfrentar. E depois você vai destruir as obras do inimigo. Por quê? Porque nós somos discípulos e somos embaixadores para representar aqui na terra. Tá? E aí nós podemos fazer o que Jesus fazia. E ele disse até que a gente poderia fazer coisas maiores. Tudo é possível ao que crê. Destruir, enfrentar. Tudo isso que eu falei que o mundo tem aprisionado as pessoas, os povos. E nós podemos e temos a autorização de resgatar cada alma. E ao resgatar cada alma, os anjos se alegram. E há festa no céu por um pecador que se arrepende e sai do reino das trevas para o reino da luz. E aí sim, eu e você, nós estamos preparados, nós vamos enfrentar, nós vamos caminhar, nós vamos destruindo as fortalezas do inimigo. E aí nós vamos ministrando a palavra de Deus, o Evangelho das Boas Novas, que traz uma alegria, não só uma alegria natural, mas a alegria, vamos dizer, espiritual, a alegria de Deus. Aí sim nós podemos estar orando sobre pessoas, e as pessoas sendo curadas, sendo restauradas. Esse é o poder de Deus, que opera por meio de nós. Nós vamos fazer a nossa parte, que é agindo, dando os passos, e Deus coopera conosco, porque nós vamos, é o ID nosso, é o ID do Senhor que Ele nos incumbiu. Quem somos capazes não somos nós só vamos fazer a parte que Deus nos incumbiu. E Ele é quem coopera, Ele é quem cura, Ele é quem derrama do seu sobrenatural. Mas é preciso que nós cooperemos com Ele. Nós vamos fazer a parte aqui terrena e Ele libera o reino de Deus, o seu sobrenatural, sobre as nossas vidas. Então Ele veio, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. Você conhece muita coisa que está perdida, muitas pessoas que estão perdidas, e para isso que Jesus veio. Tá? Jesus veio salvar e libertar o que estava perdido. Quando a gente dá uma olhadazinha lá em Marcos capítulo 6, versículo 56, a gente observa que todas as pessoas que tocavam em Jesus eram curadas. Todas as pessoas que estavam com pesos, sobrecarregadas, ele disse: os sobrecarregados, venham a mim. Os que estão com os pesos que vocês não aguentam carregar, estão cansados, e eu lhes darei o quê? Descanso. Mateus 11:28. Você conhece bastante pessoas que estão sobrecarregadas, carregando pesos que não são para serem carregados ou que não estão aguentando? Convide-os a conhecer Jesus. Ah, mas eu não sei falar ainda. Não é necessário que você saiba tudo, mas você pode ser um instrumento de chamá-los a conhecer. E onde nós começamos a conhecer é na igreja, é
através de uma ministração. Quando você compartilha essa ministração, você está dando a oportunidade às pessoas que estão sobrecarregadas tirarem esses pesos. Porque Jesus disse que o fardo dele é leve. Aí você troca o seu fardo pesado pelo fardo leve de Jesus. Porque muitos têm pensado que podem enfrentar tudo isso, vamos dizer assim, na força natural. E eu citei que essas lutas maiores, elas não são na força do homem, mas sim elas são nas regiões celestiais. E as armas não são as naturais, elas são as armas espirituais, e poucos conhecem. E é através do poder, é através da unção, é através de conhecer cada arma dessa, é que ao estarmos preparados, ao enfrentarmos e ao destruirmos, nós teremos a vitória. E a palavra de Deus é uma das armas espirituais mais potentes. Porque tanto ela defende como ela ataca. Ataca as artimanhas do inimigo. O que o inimigo usaria para te derrubar, para te atrapalhar, para te prender, para te deixar preso, você vai quebrar isso com a palavra de Deus. Talvez ele use, como usou com Jesus, a própria palavra para tentar. Mas se você tiver o conhecimento, você pega de imediato e diz: não, nem só de pão viverá o homem. Porque se ele tentar distorcer a palavra, você diz: eu conheço, a palavra não diz isso. A palavra diz isso. Por quê? Porque você tem um conhecimento. Aí você pode combater, você pode enfrentar. E assim você terá a vitória. Por isso que é importante o conhecimento da palavra, a revelação da palavra. Aprofundar-se, meditar-se, declarar. Estamos mandando aí os devocionais todos os dias. Estamos pedindo para que a pessoa leia em voz alta. Porque aí você está fortalecendo tanto o seu conhecimento natural como o conhecimento espiritual, que você já está usando. A sua arma espiritual para proteção. E não só para quando for atacado. Você está sendo já proativo, preventivo. Ao fazermos as declarações da palavra de Deus, nós estamos garantindo a nossa vitória. Não estamos evitando, vamos dizer assim, as aflições, as adversidades ou os ataques. Mas o Senhor nos garante que Ele já venceu por mim e por você. E que nós já somos vencedores em Cristo Jesus. Isso em qualquer situação. E é maravilhoso nós sabermos e relembrarmos em cima da palavra. Porque as armas de nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Quantas fortalezas você tem enfrentado? Quantas fortalezas têm se levantado na sua vida e dos seus? E a nossa vitória, ela foi obtida. Nossa vitória já foi obtida, sim. Eu e você, nós já obtivemos todas as vitórias. E onde foi que aconteceu isso? Lá na cruz. Na cruz. Ele nos redimiu do maligno. Se antes estávamos presos nas trevas, agora nós estamos resgatados das trevas para a luz, resgatados para fazer parte desta família de Deus. Mas é preciso que você tome posse, pegar a chave e destrancar e pegar os benefícios que Jesus conquistou na cruz. E ao declarar a palavra, você vai começando a destravar, a abrir portas, cumprindo os princípios, recebendo as chaves e os segredos para ir avançando e relembrar
a palavra de Deus vai te trazer algo maravilhoso. Pois a fé, ela é aumentada pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E nós sabemos que para acessarmos o reino de Deus, acessarmos o sobrenatural de Deus, vivermos numa vida plena, o justo vive pela fé. O próprio Evangelho nos garante uma plenitude em vida, e isso é conquistado pela fé. Então vamos aumentar, ativar cada vez mais a fé, ouvindo a palavra de Deus. Se você não conhecer a palavra de Deus, daí a importância de conhecer, de estudar, de meditar, de estar com ela, vamos dizer, na ponta da língua. É porque o inimigo ele pode tentar distorcer. E se você conhecer, tiver o entendimento, a sabedoria divina sendo derramada, você vai fazer como Jesus fez, não deixar o inimigo distorcer a palavra. Aí sim você vai começar a usar toda a armadura de Deus. Exercício de casa, tá? Para você ler. Efésios capítulo 6, versículo 10, 11 até 18. Que ele vai falando, porque Paulo estava comparando a armadura de Deus para o cristão e vai falando. E ele comparou como um soldado romano. E eu quero que você medite, você pergunte para a tua vida hoje como utilizar essa armadura, para que Deus possa estar dando a revelação. Porque Deus quer que você enfrente as situações, mas enfrente preparado, bem equipado, para que você enfrente a todas as suas áreas, a do corpo físico, material, as finanças, o social, o espiritual, todas as áreas que eu citei, mas que você enfrente preparados. Que você também possa estender o seu conhecimento, que você já conhece, aos seus familiares, apoiando, indagando, dando uma palavra, mostrando o seu próprio conhecimento, que eu diria até assim. Vamos supor que você, ao assistir às ministrações, é como se você estivesse ali na sala de aula. Mas aí quando você coloca o seu aprendizado, que você está aprendendo, fora da sala de aula, para a rua, que seria assim, para os familiares, para os vizinhos, porque não adianta só o conhecimento, se ele não é praticado. Por isso que é importante você levar a outros o que você está aprendendo. E isso é vontade de Deus. Aí Ele deseja que você aprenda, se capacite e multiplique. Em cada circunstância da tua vida, seja testemunha viva do que Deus fez, está fazendo e vai fazer muito mais. Testemunhe para o seu próximo. Mostre. Você vibre. Você se alegre. Você, vou dizer assim, faça festa e mostre o que Deus está fazendo, o sobrenatural deles na tua vida. Porque Paulo disse lá em Efésios 6:10, disse: fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. É preciso que eu e você nós procuremos nos fortalecermos no Senhor e no seu poder, nessa unção que Ele colocou, nesse poder que Ele derramou sobre a minha e a tua vida, por meio do Espírito Santo. Pois tudo que Jesus realizou, Ele fez, Ele enfrentou ali, Ele estava cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo conduziu no deserto, mas Ele estava cheio do Espírito Santo. Aí veio a tentação. Aí por isso que Ele venceu o inimigo ali, naquele momento. E para eu e você vencermos o inimigo naquele momento vamos dizer, dos ataques, das tentações, é preciso que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Para que a gente possa resistir, para que a gente possa vir
Porque o Espírito Santo vai trazer as palavras certas dentro das situações, para que nós, se estávamos cegos, vivendo na escuridão, possamos agora estar vivendo a luz. Vamos dar uma olhadazinha lá em João, capítulo 14. Versículo 10. Jesus diz: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, para coisas ainda maiores do que estas. Porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Gente, vocês viram quanta revelação? Vocês viram o quanto é valioso nós crermos em Cristo Jesus? Se é algo que nós pedimos em nome de Jesus, Deus atende. Que é para o Pai ser glorificado no Filho. Eu e o Pai somos um. Ele diz: o Pai está em mim e eu no Pai. Ali, quando ele estava na cruz, ele estava dependente totalmente do Pai. Ele não se apoiou na sua própria força, na sua própria capacidade humana, e muito menos na capacidade de Deus, no poder de Deus. Bastava ele chamar um pouquinho só de anjos. Ele disse 12 legiões de anjos, e nada teria acontecido. Mas era o plano e o propósito de Deus. Ele vinha e por mim e por você sofrer, resgatar os nossos pecados, resgatar-nos do mundo das trevas, nos redimir e dizer: vocês não são mais deste mundo das trevas, e sim, agora vocês são filhos de Deus. Nós vemos o apóstolo Paulo, ele fazendo a oração para que todos conhecessem Deus, conhecessem o seu poder, para que os éfesos ali compreendessem o imensurável, o ilimitado, o insuperável poder de Deus, que era operado nele e nos apóstolos por meio do Espírito Santo. Quando você declarou o primeiro passo, a primeira chave, o primeiro segredo, o primeiro código revelado que eu fiz aqui, o Espírito Santo veio para dentro de você e se uniu a você. E agora você começa a ser conectado com Deus, um com Deus, um com Jesus. Escute, compreenda, siga as instruções. Você agora é um com Jesus, porque você convidou para ser o Senhor da tua vida. Jesus está com você agora. O Deus Pai está com você agora. O Espírito Santo está dentro de você agora. E você nele. Jesus é a cabeça de todo o poder. Jesus é a cabeça da igreja. Jesus é o cabeça da tua vida. Você sendo o corpo, você tem que obedecer. Aí você sim tem acesso. Você tem acesso a esse poder, a essa unção. Você tem acesso à autoridade. Você tem acesso compreendendo, estudando, enfrentando e vencendo. E destruindo. Por quê? Porque você agora é um com Ele. Você precisa aprender. Você precisa buscar a conhecer mais de Deus, a se encher de Deus.
desse poder que está em Jesus. Aí sim você vai poder utilizar essas poderosas armas que Deus criou para mim e para você, para que nós usássemos em meio a essas tribulações desse mundo. Pois as poderosas armas que Deus criou foi para mim e você usar. E não para ficarmos vulneráveis ao inimigo, como muitos têm ficado. Você gostaria de ficar permanentemente equipado e perfeito para estar pronto, para se o inimigo se levantar, você poder combatê-lo? Nós vamos crescer sim. Eu te convido a ficar conosco, a assistir pelo menos as 10 últimas ministrações, a compartilhar. Manda perguntas, faz perguntas, para que nós possamos estar interagindo, tá? E na medida do possível nós vamos auxiliar a entender, a compreender, a crescer e viver o que Cristo desejou que nós vivêssemos, até nós estarmos na estatura plena de Jesus Cristo. Se você não está falando algo, não, você tem que querer estar na estatura plena. Se você vai conseguir ou não, aí é contigo. Mas vamos juntos, pega na nossa mão, vamos juntos crescermos na estatura plena. É um desafio. Será fácil? Não sei. Mas é possível. E se é possível, se o próprio Senhor disse que nós cresçamos em sua estatura plena em Cristo Jesus, vamos buscar. Se você já está achando derrotado, eu te digo, não vale a pena se tentar? Vale a pena tentar sim. Vamos dar um primeiro passo, porque tem muitos que querem já chegar lá. Mas você lembra que para todo canto que você for, tem que ter um início, tem que ter ação, tem que ter vamos dizer assim, um primeiro passo. E o primeiro passo, vamos conhecer, estudar. Gente, quão maravilhoso é. Eu desejo aí uma excelente semana. E que o Senhor possa, através dessas perguntas, das indagações, da própria ministração, abrir seus olhos, que você tem que acordar. Você tem que ser mais, tem que conhecer mais de Jesus. E você só conhece mais se você buscá-lo mais. Eu declaro o Shalom de Deus sobre a tua vida. Fica na paz. Em nome de Jesus.